Fala, Tanaka! E hoje o japonês vai contar para vocês sobre essa crise que o Bitcoin vem vivendo e junto com ele outros criptoativos e principalmente o investidor de Bitcoin. E responder a pergunta, será que vale a pena hoje a gente investir Bitcoin ou será que o Bitcoin vai quebrar? O preço do Bitcoin tem sofrido muito, vocês estão acompanhando aí, né, Tanakão? Mas antes de a gente seguir pro vídeo, já queria perguntar para vocês se vocês ainda estão investindo em Bitcoin, se sim, por onde, ou se já desistiram do Bitcoin e estão focando em ações de dividendos perene ou em renda fixa. Conta aqui pro Japão, que é muito importante para a comunidade tanakense. Tanaka, o bagulho tá louco, Bitcoin, hein? Muita gente falava sobre Bitcoin, tem desaparecido da mídia juntamente com a cotação, ou seja, o preço do Bitcoin, que não para de cair, que agora está mais ou menos lateralizado na faixa de 16 a 17 mil dólares. E manchetes cada vez mais pessimistas com o Bitcoin têm sim tomado ali as homepages de vários portais, tanto de Bitcoin como não Bitcoins também. O fracasso do Bitcoin, 2 pontos. A maior criptomoeda não protegeu contra a inflação, nem consolidou-se como reserva de valor. E agora, ao fim do Bitcoin, entendo o que acontece com a criptomoeda. Banco Central Europeu ataca Bitcoin em post no Twitter, jornada para irrelevância. Mas por que tá todo mundo assim tão pessimista? Por que tantas manchetes pessimistas em relação ao futuro do Bitcoin, Japão? E para explicar isso, tem um gráfico bastante interessante para a gente analisar. Então só esse ano a gente teve basicamente 3 crashes do Bitcoin. O primeiro foi a derrocata, a falência, a evaporação da criptomoeda Terra Luna, a lunazinha. Então a gente teve esse primeiro movimento e teve um derretimento muito grande, como vocês estão vendo aí no gráfico do Bitcoin. O segundo crash aconteceu quando vários mineradores pararam de minerar Bitcoin, justamente porque a conta não fechava, porque o preço do Bitcoin minerado estava muito barato. Para dar continuidade em suas operações, os mineradores precisam vender esses ativos para compensar o lado de cá de investimento, de tempo em máquina e energia. E muitos mineradores também acabaram pegando no início dos negócios. Obviamente que eles não conseguiram fazer a conta fechar, porque o investimento foi muito alto do outro lado e a quantidade de dinheiro que eles estavam conseguindo com a mineração do Bitcoin, com o Bitcoin minerado, é muito pequena. Então teve essa desistência dos mineradores que desaguaram no mercado vários Bitcoins. Agora, mais recentemente, a gente teve a quebra da FTX, o que levou o mercado ao colapso. Então o Bitcoin está passando por vários momentos de provação nesse curto período de tempo, né? Basicamente, nesse ano as coisas pioraram. Então o que a gente tem que refletir agora, qual vai ser o futuro do Bitcoin? Eu trouxe alguns gráficos para a gente analisar. Mas antes de a gente ir para os gráficos, já queria pedir para vocês se inscreverem no canal japonês, tocar aqui também o flauta, para que esse japonês estranho, de barba de crochê e voz esquisita, seja mais divulgado aqui no YouTube. Aí deixa o japonês animadão para fazer cada vez mais vídeos para vocês. E quem não sabe também, eu tenho um escritório de investimentos e lá a gente atende clientes acima de 40 mil reais. O japonês atende clientes acima de 10 milhões de reais. Mas se precisar de ajuda, tem um link aqui embaixo, quer assessoria, é só clicar lá, bonitinho, mandar, minha equipe liga para você. Se tiver com pressa ou já tiver preenchido, me chama lá no Instagram que a gente troca uma ideia mais rapidamente. E ô Japão, qual que é o preço do Bitcoin hoje? Como vocês viram e sabem aí do outro lado, o Bitcoin hoje está na faixa entre os 16 e os 17 mil dólares. Essa é a lateralização que está acontecendo no momento, depois ali de cair dos 19/21, que ele estava nesse 29, 21, 19, que estava indo bonitinho, e aí deu essa queda mais acentuada, principalmente depois da quebra da FTX, como eu disse para vocês. Mas agora a gente tem que analisar quais são os próximos degraus que ele consegue ali ter minimamente um suporte para a gente poder ficar de olho, para a gente colocar de repente algum tipo de stop na operação, porque a gente tem alguns stops abaixo. É mais ou menos na faixa dos 15/14 mil, depois dos 12/11 a gente também tem um forte em 10, depois só nos 8, aí depois Brasil, aí é ladeira abaixo e a gente encontra ali entre 5 e mais ou menos 5,5 mil dólares. Então a gente tem alguns ainda abismos para percorrer, são menores, mas foi onde o Bitcoin passou a sua maior parte do tempo, né?
Isso até mais ou menos em comecinho de 2020 ali, mais ou menos a gente teve esse preço, depois foi a explosão que a gente viu do Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês mais para frente também alguns gráficos de realização. Será que tem muita gente realizando no prejuízo do Bitcoin ou será que a maioria realizou com lucro e ganhou muito dinheiro? Me conta aqui também se você ganhou ou não dinheiro com o Bitcoin. Porque olhando esses abismos que a gente ainda tem a percorrer, caso o Bitcoin continue a cair, a gente tem um momento muito tenso e muito negativista pro Bitcoin, porque como eu falei para vocês, essas matérias lá de cima, essas manchetes aconteceram agora mais recente. Tem muita gente também que sempre fala: ai, quando estão falando das matérias assim, eu vou lá e compro, porque depois sobe. Mas vou trazer alguns embasamentos para vocês, depois tomar a sua própria decisão, porque depois que passa, olhando para trás é muito fácil, na verdade. A gente vê que momentos como esse sim se tornam bons pontos de compra no final de contas, né? Mas tem que olhar muito tempo depois. É o que a gente vai falar lá no final do vídeo sobre as conclusões de tudo isso que eu vou contar para vocês. Então, olha essa declaração que mostra bastante o momento que o Bitcoin vem enfrentando. Então, eles falam que os economistas argumentam que o Bitcoin também não teria serventia, uma vez se não gera fluxo de caixa e dividendos, como imóveis e ações. Não pode ser usado para produzir algo como as commodities e não traz benefícios sociais como o ouro. A avaliação de mercado do Bitcoin é, portanto, baseada puramente na especulação, sentenciam os economistas. Então o pessoal está batendo pesado. Inclusive, a gente teve uma sentença talvez mais pesada, de uma mão mais pesada, que foi o Banco Central Europeu. Olha o que ele disse no seu Twitter: o último suspiro do Bitcoin para passar a ser irrelevante no mercado mundial. Tem mais, um membro do conselho do Banco Central, o Fábio Panetta, falou basicamente que o Bitcoin é uma bolha de uma geração que vai estourar se já não estourou. O preço do Bitcoin tem caído, a gente já sabe de cor e está sentindo aqui na pele toda a dor de ver a cotação dessa cripto derreter. Mas vou contar para vocês que à medida que está caindo, as quedas têm sido cada vez menores ou menos intensas, como a gente vê nesse gráfico aqui. Tem um gráfico também que mostra a relação entre a realização, o lucro ou prejuízo. A gente vê que basicamente no último ciclo de alta, muita gente realizou muito lucro e isso está diminuindo, o que é muito preocupante agora para as criptomoedas. Inclusive atingiu a mínima, foi quando mais pessoas realizaram prejuízos de medo ou de repente tiveram que fazer também esse movimento para de repente pagar uma conta de luz, uma conta de água, que é o que acontece com muita gente. Que eu sei, você aí pegou a reserva e comprou Bitcoin, né? Então o bagulho tá doido, tá vendo? Às vezes você é obrigado a realizar em momentos que você não deveria. Então por isso é importante ter ali a consciência de saber o tamanho que o Bitcoin vai ter na sua carteira e principalmente nunca alocar o dinheiro de curto prazo, de emergência também dentro do Bitcoin. Agora, tem uma notícia boa e uma notícia ruim ao mesmo tempo em relação aos mineradores. Os mineradores, para quem não sabe, são as grandes entidades que conseguem movimentar muito o preço dos Bitcoins, porque são eles que mineram e detêm o Bitcoin e depois vendem ou acumulam os Bitcoins com eles mesmos. Fora, obviamente, grandes investidores como os irmãos do Facebook, a gente tem o Satoshi, também tem basicamente 1 milhão de moedas, a gente tem a MicroStrategy também, que eu acho que é a maior baleia do universo. Tem grandes players que ainda mantêm o Bitcoin dentro de casa, acreditando que é só um bear market, mercado de baixa. Agora, o que a gente está vivendo, o segundo talvez momento de desistência dos mineradores. Como eu falei para vocês, muitos deles acabam sendo pegos ali no momento que eles estavam investindo e não tem fôlego suficiente para poder manter a operação, assim como acontece no mundo real também de empreendedorismo. Muita gente estava bombando ali em 2019, começo de 2020, falou, vou expandir. Flau, veio a pandemia e laçou todo mundo. Então isso pode acontecer e essa desistência acontece um derramamento muito grande de Bitcoin no mercado e é como a força vendedora é muito mais forte, obviamente, Bitcoin derrete muito à medida que os mineradores vão desovando os Bitcoins no mercado. A parte boa é que o FII, o quanto os mineradores estão recebendo por minerar Bitcoin, está subindo nesse momento. A gente vê uma evolução no fizinho que os caras ganham. Aí obviamente estimula cada vez mais mineradores
a voltarem para o mercado ou intensificar cada vez mais as suas operações. Isso é muito legal para o mercado. Agora a gente tem aqui esse segundo gráfico mostrando que o número de transações das baleias, dos caras que tem muito Bitcoin. O gráfico é muito interessante porque os analistas que analisam Bitcoin olham muito pelo volume. Então a gente tem aqui o varejão, que é essa parte mais aqui vermelhinha, né? Que é de volume de 0 a 1K em Bitcoin. A gente tem os médios aqui, básico é varejo ainda, tem de 1.000 até 10.000, que é esse laranjão, e a gente tem os maiores aqui, ó, que tem de 10 a 100K em Bitcoin. Então vocês veem que todos os números de transações estão aumentando. Então a gente está em aumento de expansão do mercado de Bitcoin, só que o preço ainda continua aqui embaixo, lateralizado. Então a gente teve colapso, muita venda, e você vê que o amarelinho, que é quem tem de fato ali, que não é tão especulador assim, obviamente ganha dinheiro, né, com o Bitcoin, ele se mantém constante quase todo momento, e agora deu uma expansão. Então eles estão conseguindo cada vez mais agora manter aqui essa parte amarelinha, que é de fato quem sustenta toda a cadeia de Bitcoin junto com as baleias. Mas Japão, você falou, é para comprar ou não é Bitcoin, Brasil? O que acontece? Primeira coisa que você tem que analisar na hora de você se fazer essa pergunta é se você pode comprar Bitcoin. Então se você novamente não tem ali seu dinheiro de reserva de emergência, seu dinheiro de curto prazo alocado em Bitcoin, aí você pode, Brasil, porque você está pensando no longo prazo. Então você pega essa parte de médio e longo prazo para alocar em Bitcoin. O segundo ponto é o tamanho que ele representa na sua carteira. Eu sei que tem vários youtubers, inclusive muito grandes aqui, que tem boa parte da sua carteira em Bitcoins. 20%, 30%, 50%, e tem alguns até que tem mais. Os youtubers, por exemplo, que falam só de criptomoeda. Mas vejam bem que o Bitcoin não conseguiu provar de fato, como aquele relato dos economistas, que ele é um ativo descorrelacionado com a bolsa de valores, que ele é uma reserva de valor e que ele protege da inflação. Mas a tecnologia, acredito sim que vai ser mantida ao longo do tempo e estimular cada vez mais o consumo desse ativo digital. Então o Bitcoin hoje tem que ser levado em consideração lá para o longo prazo, quando a gente vai entender de fato o que ele veio. Porque até agora, todo o que a gente achava que ele viria não serviu. Então não protegeu da inflação novamente, não serviu como reserva de valor e muito menos, Brasil, é um ativo descorrelacionado com a bolsa de valores, que inclusive também derreteu. Então hoje a gente vê uma correlação entre Nasdaq, por exemplo, que é uma bolsa mais sensível porque é de tecnologia, com o Bitcoin. Então quando a Nasdaq derrete, o Bitcoin derrete. Quando a Nasdaq dá uma subidinha, o Bitcoin às vezes dá uma subidinha também. A terceira e última dica que eu queria trazer para vocês é que de fato, sim, nesses momentos são os melhores para fazer compra. Normalmente a gente nunca acerta o furico da mosca como a gente gostaria de acertar, tanto na bolsa quanto em criptoativo, como em qualquer ativo de renda variável, né? Aí o pessoal mais conservador pode falar de uma casa, por exemplo, mas a casa oscila sim o valor, mas obviamente em momentos ruins ninguém quer vender a casa, porque sabe que vai perder valor na venda. Mas como esses ativos são mercados todo minuto na sua cara, aí você sabe sim se você cometeu uma cagada ou deu muito bom logo quando você abre o seu home broker. E o Bitcoin mais ainda, né? Porque é 24 horas, 7 dias por semana, é essa loucura só que a gente vê. Então, Brasil, é importante você saber o tamanho da sua carteira para poder montar essa posição em momentos, como eu falei para vocês, tanto agora na Bolsa de Valores como no mercado de Bitcoin, são ótimos para comprar. Porém, você tem que saber que o Bitcoin especificamente você pode perder tudo. E se perder tudo, é uma pergunta que você tem que fazer. Será que vai machucar seu bolso? Será que vai ficar com uma dor de corno eterna? Ou será que se ele cair, você vai ficar, meu Deus, perde tudo, Bitcoin? Por isso que não pode, Brasil, colocar tudo numa cesta só, como já diria a sua avó, como já diria todo mundo que você está cansado de ouvir. Mas eu sei que você não escuta e só vai escutar quando de repente acontecer um colapso. Aí vai falar, meu Deus, você falou que era bom investir naquela época. É bom você montando posições sempre ao longo do tempo, mas em momentos de crise sempre é melhor você comprar
muito embora são os momentos que mais dá medo. Investidores de mais longo prazo, já os tiozinhos, adoram esses momentos. Vídeo Barsi que quer dar um beijo até hoje na boca da Dilma Rousseff, porque foi nesses momentos que ele conseguiu comprar os ativos que ele carrega até hoje, que já é dividendo, que ele comprou naquela época e comprou em várias outras crises. Então, à medida que vai tendo crise, vai tendo menos, né, o preço, mas o que você tem que focar mesmo é no volume que você quer ter. Então, você fala, pô, quero ter 3 bitcoins. Então, você vai comprando ali aos poucos, obviamente, não dá para dar aquela mão sempre, porque está muito volátil. Como eu mostrei para vocês, ainda pode cair muito mais esse preço do Bitcoin e pode sim chegar a zero. Não é verdade? Porque não dá para duvidar de mais nada. Mas sim, é um momento muito bom de compra, só que tem que ter muito juízo nessa vida aí. E aí, Tanaka, me conta aí, você tá comprando ou tá vendendo Bitcoin? Beijinho no frio de cada um de vocês, no Medeiros Meia Bar, investir e coçar, começar.